Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Jornalistas fazem análise perfeita da fala do Alexandre de Moraes no início do julgamento, e mostram com dados e fatos históricos, por que de maneira nenhuma podemos aceitar que se dê anistia para esses golpistas. Espia. Falando da anistia, porque em meio ao julgamento, eles estão, a base bolsonarista, discutindo a anistia. Você tem uma articulação muito forte, contando com os filhos do ex-presidente, hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou de cabeça nessa negociação, a gente antecipou aqui nos últimos dias, isso de fato está acontecendo, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, parlamentares ali do Centrão, cada um buscando dosar o texto, mas o objetivo final, o mesmo, anistia para os golpistas. E, obviamente, essa anistia, como o próprio Eduardo Bolsonaro diz o tempo todo, tem que ser ampla, geral e restrita. Ele está falando do pai, né? Está falando da cabeça. Eles querem PEC das prerrogativas, eles querem mudança de foro privilegiado e eles querem anistia, Otávio. Anistia não é o caminho para a pacificação. A covardia não é o caminho para a pacificação. Então, Alexandre de Moraes traz ali uma reflexão se a anistia é pacificação ou se é covardia. Não houve anistia mais covarde do que a do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek quase não toma posse, depois tomou posse, militares voltam a fazer uma rebelião, eles sequestram 2 aviões da FAB para bombardear o país, causar um caos. Não tinha GLO na época, mas haveria intervenção militar. É essa a semente, né, do golpismo. Aí Juscelino anistia todo mundo, entra para a história como um pacificador, como alguém, um pé de valsa, e ele dá essa anistia e os mesmos que estão anistiados simplesmente dão um golpe, ajudam a dar o golpe em 64. São os mesmos personagens. São os mesmos personagens. O Burnier estava lá, é aquele militar que queria explodir o gasômetro, botar a culpa nos comunistas e sair metralhando todo mundo que fazia oposição. Estava iniciando ali o golpe. Quando o golpe dá certo, o golpista vira estátua. No Rio de Janeiro você tem desde a Praça Marechal Deodoro, primeiro militar a dar um golpe de Estado nesse país, deu um golpe na monarquia. Aconteceu um golpe, militar vira estátua. Tentativa de golpe, o golpe deu errado, ele vira réu. Essa é a diferença. Sim. Aliás, uma das coisas mais importantes que teve nesse leitura de relatório foi uma colocação histórica que o Alexandre de Moraes fez ao dizer que a covardia não é o caminho para a pacificação. É histórico e eu acho que é importante entender como que a oposição está enxergando esse momento histórico para dar só a dimensão. O que a oposição está falando? A oposição está falando sobre anistia, sobre como é possível o Congresso aprovar uma anistia. A oposição está falando sobre qual é a possibilidade dos Estados Unidos fazerem sanções nessa semana. A oposição está falando sobre qual será o candidato da oposição, como se o Bolsonaro já tivesse morto. A oposição está tentando falar qualquer coisa, menos falar do que realmente é importante. Qual que é o elefante na sala? Houve uma tentativa de golpe de Estado do Brasil em 2022 que foi encerrada em 2023, em 8 de janeiro. Esta é a questão principal. O Brasil teve 13 tentativas de golpes e golpes que deram certo e errado. Todos eles concluíram com uma coisa básica. Ou eles deram certo e viraram estátua, como contou o Guedin, ou eles deram errado e você teve anistias em 1, 2 anos depois. Ninguém foi punido, que só incentivou o novo golpe. Nós temos uma coisa completamente inédita que é ter, ao mesmo tempo, um ex-presidente da República, um comandante militar e um general da ativa no banco dos réus para ser julgado por golpe de Estado. Isso mostra uma vitalidade da democracia brasileira importantíssima que não pode ser perdida nesse momento. E é importante sempre destacar, quando a gente compara, inclusive, com os nossos vizinhos, que estão vivendo o mesmo contexto histórico, a Argentina, o Uruguai e o Chile, não existe nenhuma perspectiva de golpe ou de ruptura democrática nesses 3 países. Perfeito. Porque esses 3 países colocaram os seus golpistas na cadeia. Não existe pacificação com anistia. Isso é mentira. Isso não é verdade. A história brasileira mostra que anistia não gera pacificação. Anistia gera novas tentativas de golpe de Estado, muitas vezes realizadas pelas mesmas pessoas. A consolidação democrática, e aí a gente pode olhar inclusive para os nossos vizinhos, ela passa necessariamente pela punição dentro da lei, dentro da Constituição, com direito à defesa, daqueles que tentaram um golpe de Estado. O que aconteceu em 2022, nós estávamos aqui, foi uma tentativa de golpe de Estado. Se o presidente cogita, tenta, conversa, rascunha, qualquer coisa que não seja a transição democrática para o presidente eleito, isso é uma tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado é crime. Não à toa, né, Flávia Lins, a gente viu a imprensa internacional dizendo que o Brasil é o adulto na sala da democracia, ensinando para outras democracias, começando pelos Estados Unidos, como é que se trata golpista. Esse é um ponto, assim, importantíssimo e de exemplo do que está acontecendo hoje aqui, nesse início de julgamento da trama golpista. E aí, enquanto o Daniel falava e o Thomas, eu lembrava de uma
apuração do governo Bolsonaro ali do finzinho, de como eles estavam, eu disse isso aqui, as pessoas achavam que eles estavam no Palácio da Alvorada, depois da derrota, né, da derrota para o presidente Lula, em silêncio, porque alguns assessores diziam o presidente Bolsonaro está muito triste, mas como disse o Otávio, você fica triste e no dia seguinte você resolve, ou dali a um mês, você anuncia o que você vai fazer, como o Haddad em 2018. Eu me lembro muito dessa fala do Haddad. Acabou a eleição, ele perdeu para o Bolsonaro, aí os repórteres pegam o Haddad assim, o que o senhor vai fazer? Tá, vou voltar a dar aula. Vida que segue, trabalhar para a próxima eleição. Não foi isso que a gente viu, muito pelo contrário, como sabemos hoje, e por isso estamos aqui nesse julgamento do golpe. Mas meu ponto é, eles estavam tramando o tempo todo, eles não estavam em silêncio. O golpe era muito barulhento. Hoje, conversando com ex-ministros, militares que trabalharam no governo Bolsonaro, hoje tudo que eu apurei naquele fim de 22, isso aqui era estranho, entrava um, entrava outro. Alguns iam lá, diziam para ele, o senhor tem que reconhecer a eleição do Lula. E nem passava pela cabeça dele, porque ele não ia passar faixa, não ia reconhecer, porque eles estavam, de fato, preocupados e empenhados em outra coisa, que a gente só descobriu agora que se tratava de um golpe de Estado.